Estamos aqui iniciando nossa live. Essas lives são lives especiais que eu vou fazer toda semana. E às vezes tem semana como essa agora que eu vou fazer 2 lives. Tá? Sexta-feira eu tenho uma live muito especial que eu já queria convidar vocês, nesse mesmo horário, tá? Com uma pessoa de educação que vai trazer coisas espetaculares para nós. Mas hoje, essa live importantíssima com uma médica que é da associação, do movimento que vocês já ouviram falar muito, os Médicos pela Vida. Ela vai trazer para nós coisas muito interessantes, porque ela, no nosso grupo, talvez seja a pessoa que mais é envolvida com artigo científico, com atualização. É uma pessoa assim de uma alta capacidade acadêmica, embora ela seja uma ginecologista e uma obstetra e também da área de ultrassonografia, mas ela é muito ligada na área científica. Então, boa noite a todos vocês. Espero que nós tenhamos uma live fantástica. Estou só esperando a entrada da doutora Betânia e vocês vão ver que maravilha que nós vamos abordar, que é a psicose de massa. Presta atenção, eu falei disso no passado, em 2021, quando a gente estava entrando na psicose, né? Psicose coletiva ou hipnose também coletiva de massa. Eu falei muito sobre isso. Que parece que a humanidade toda ela entrou numa... Opa, eu acho que é Maria Betânia que já está entrando aqui. Deixa eu ver se é ela. Doutora Maria Betânia, eu não sei se eu cliquei correto. Se eu não cliquei, você, por favor, peça novamente para entrar. Ou já entrou? Entrou! E aí, Betânia? Boa noite todo mundo. Eu quero agradecer ao doutor Kefir que fez esse convite, né, para participar com ele. E o doutor Kefir está na frente, né, todo mundo, quilômetros à frente, desses assuntos, né, de como é que isso surgiu, né, de onde que isso veio. Foi, de repente, que fugiu lá do vírus, e daí vieram com toda essa mudança de paradigma para a humanidade, ou será que já tinha muito mais coisa por trás disso programada para isso chegar nesse ponto, né? Não sei se é a tua internet, Betânia, que está um pouquinho devagar aí. Eu não sei como é que está. Aqui está chovendo muito. Eu não sei como é que você está Aqui onde. choveu, eu estou no interior de Minas. Aqui choveu muito também hoje mais cedo. Você está onde? Ó, eu moro numa cidade pequena, chama-se Campos Altos, é no Sim. Triângulo de Minas, perto de Araxá. Certo. Olha se Pois melhorou bem, um aqui pouco. também está chovendo muito. Vamos ver se a chuva deixa a gente falar normalmente. Mas, Betânia, é um grande prazer estar contigo, tá? E antes de você entrar, eu estava dizendo, pessoal, você é a colega do Médico pela Vida que parece que não faz outra coisa a não ser atualizar. Estudar. E isso é muito bom. Isso é muito bom. E o assunto que a gente vai começar a abordar é essa psicose coletiva, psicose de massa, né, como se queira chamar, que a gente viu, a gente vivenciou, né, Betânia, durante esses Sim. anos, e começamos em 2020. Eu, quando comecei a ver a psicose de massa, eu sempre conto esse exemplo. Eu estava com minha esposa num hotel em Portugal e ela me disse, vem ver o que está acontecendo. Aí, quando eu cheguei na televisão, estava passando o cara saindo do supermercado na China, aí caía morto. Aí eu falei para ela, opa, tem novidade aí. Aí, ou é um tiro na nuca ou um teatro. Porque não existe esse tipo de vírus.
E aí depois descobri que era teatro. E aí foi aquela luta toda, que desde 2020 a gente está nessa batalha, né, Tânia? E É, apesar de estar falando sobre a doença que todo mundo comentou nesse período, mas a abordagem psicológica, o que aconteceu nessa época, foi uma coisa fora da curva, né? A gente viu essa psicose de massa global, o mundo inteiro se envolver num assunto, né? E eu queria te provocar logo do início. Você pois não. você já viu, já pensou como é que uma sociedade inteira pode perder a noção da realidade? Já pensou É, sobre isso? já. E, inclusive, eu assisti um vídeo falando exatamente da Segunda Guerra, quando eles... Foi, se não me engano, Brasil Paralelo. E aí eles foram as pessoas, os estudiosos sobre o assunto, e os alemães, eles deixaram tudo por escrito. Sim, Então, eles tinham todas as vítimas anotadas, data de nascimento, quando morreu, parará, parará. E aí, você tinha os soldados, certo? Tinha uma guerra, os soldados foram convocados e saíram para a guerra. E depois eles tinham um objetivo, que era exterminar uma população X, não era? E aí, como que eles sim, fizeram isso? Foram muitos anos entre a Primeira e a Segunda Guerra, trabalhando. Fulano é feio, fulano é amarelo, fulano é pulguento, fulano tal. Eles são câncer. Nós precisamos extirpar esse negócio da face da terra. E aí, eles iam na frente, prendiam aquela população que eles queriam, né, que eram culpados por tudo. Culpado desde ter comido a maçã lá no, sim. no Éden. E aí, esse segundo pelotão era liderado por pessoas normais. Então, era reitor de faculdade, era dono de cinema, era artista, e aí eles convocaram as outras pessoas, que eram açougueiros, que eram bibliotecários, e chamaram esses homens para ir exterminar aquelas pessoas que estavam ali presas, precisavam resolver aquele assunto. E essas pessoas foram e nunca tinham matado ninguém. E o chefe, que foi chamar esses, teoricamente não eram soldados nem nada, esse pelotão para ir fazer o extermínio daquela população que estava causando esse problema todo, né? Então ele chegou e falou assim: olha, essas pessoas são muito ruins, má, feias, doentes e tal, e nós vamos ir lá matá-las. Mas vocês não são obrigados, só se quiser. E aí, dentro de toda aquela propaganda que foi feita antes, de todo esse trabalho, e pessoas comuns convocadas chegaram lá, na hora que eles estavam todos juntos, eles não conseguiam dizer não. Então, 95% concordava e fazia esse serviço para o qual tinha sido convocado. 5% não. Não, eu tenho aqui um problema com a minha consciência, eu tenho um problema com a igreja, eu tenho um problema... Enfim, eu não aceito esse serviço, não aceito essa posição. As pessoas cuspiam na cara deles, falaram: oh, eu tive que matar mais 2 hoje por sua causa. Eu tive que ir lá trabalhar mais nesse serviço que eu nem queria ir e tive que fazer a mais porque você se acovardou. Então, é um filme muito impactante porque ele mostra a gente como a gente. Nós somos os alemães. Sim. Nós somos alemães, nós somos convocados. Nós vamos participar disso? Então, o que aconteceu? Para você continuar seguindo a sua vida normal, você precisava se submeter. Então, nunca foi por saúde. Nunca foi por causa de um bichinho que ia pegar em você. Nunca foi porque você ia morrer. Não era sobre isso. É sobre você se submeter a essa ordem. Olha, Isso é só o primeiro passo. Entendeu? Então, você via aqui na minha cidade, que é uma cidade de 13 mil habitantes, as crianças de 10 anos falar: olha, eu não posso conversar com você mais no Instagram, não posso conversar com você no WhatsApp, nem na sala de aula, porque você não se vacinou. sim. Você Que não coisa. foi inoculado com o soro milagroso, que vai proteger todo mundo. Então, você é uma pessoa horrível. Nós não podemos manter nossa amizade mais. E isso com 5, com 7, com 10, com 15, com 20. É. Então, existe uma frase que eu achei logo no começo desse surto coletivo, que foi feito através de propaganda,
Vai morrer, vai vir aí, tá vindo, olha o bicho papão, olha o povo falta de ar, olha o capacete de plástico, você não pode, tem que botar uma luva, duas luvas, três luvas, e não pode sair no sol, não pode sair de casa, não pode, blá, 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 blá. Foi falando isso na televisão. 3 meses antes do primeiro caso aparecer aqui. Foram 3 meses falando de manhã, de tarde, de noite, em todos os veículos de comunicação no mundo. Isso não existiu antes. Então, por exemplo, sim. na Alemanha existia o rádio. Falava dia e noite sobre o sistema. E as pessoas entregavam o vizinho, que era amigo de 10, 20, 30 anos. Né? O chefe, a empregada, todo mundo dedurou. Por quê? Porque ele não podia ficar fora. Então, teve uma frase que me impactou muito, que era assim: a morte, as pessoas têm muito mais medo da morte social do que da morte real. Sim. Então, Verdade. pode advento, inclusive, das comunidades, as comunidades que conversam e que estão integradas e têm as normas da comunidade e tal, essa morte social é muito pior, muito pior. Então, para você não sofrer uma morte social, você precisava se submeter aos desejos do grupo, que era muito comum na adolescência, né? Então, você tinha uma criança, tem um período da adolescência em que ele faz muita questão de pertencer ao grupo, então ele quebra normas. Nesse caso, é o contrário. Era de aderir às normas. E isso pegou a população adulta toda. Por isso que a gente chama de psicose de massa, porque não escapou quase ninguém. Quem é que conseguiu escapar? Quem conseguiu escapar? Então, são pessoas que não temem essa morte social. Pessoas que têm um embasamento muito forte ético e as pessoas de muita fé. Eu vou falar da fé, sabe, doutor Djalma, porque eu tive medo, o senhor teve medo, todo mundo teve medo no primeiro momento. Eu falei, vai chegar e primeiro eles vão convocar os médicos, né? Os médicos vão estar na linha de frente. Mas é muita arrogância médica, né? Porque o lixeiro ficou ainda catando tudo que tinha contato com Sim. a doença. A pessoa do supermercado ficou, né? Tá atendendo no caixa. A pessoa do entrega, do iPhone, do iFood, do iTudo, à distância, todos eles foram expostos e não tiveram medo, porque tinha Motorista, né, de os ônibus, motoristas motorista de de táxi, caminhão, os de exato, caminhão, os de ônibus, de os de caminhão não trem. pararam, né? Então, assim, muita arrogância nossa. O que eu pensei? Entrei dentro de casa, falei, ó, nós vamos morrer todos, né? Tá todo mundo morrendo. Eu tenho mais de 50 anos, sou asmática, mais hipertenso, obeso, enfim. Nós vamos morrer mesmo, né? Tá tudo certo. O que eu vou fazer para não morrer? Vou conversar com Deus, fortalecer minha fé. Uma semana que eu fiquei dentro de casa, nós fizemos orações, 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 e Deus nunca abandonou o filho. O Uhum. que nós fizemos? Fomos procurar lá na China, o que eles estão usando? Quais foram as primeiras publicações? Sim. Era um remédio que a gente usava para artrite. E tinha estudo desse medicamento para SARS-CoV-1, que era um vírus que nós já conhecíamos, da gripe chorona, de perder o olfato, perder o paladar. Que foi o vírus que eles utilizaram para fazer um ganho de função. Falou, bom, isso não apareceu do dia para o outro, não sai da natureza do macaco, do chimpanzé, nem de ninguém, alguma doença que sai dando trombose em todo mundo. Aí nós descobrimos a questão da trombose, do processo inflamatório, e por isso que eu estudo desse tanto, fico caçando artigo até hoje. Porque a gente precisava achar um caminho, uma luz. Não é? Deus não deu nem um fardo ao ser humano que a gente não consiga enfrentar, né? E se a gente tem fé, a gente sabe que o nosso caminho não é só aqui. Isso. Então, Muito bom. eu acho que isso fortalece muito as nossas escolhas e como que a gente vai enfrentar a vida no dia a dia. Para mim, foi uma abertura. E a segunda possibilidade, que aqui em Minas, eles fizeram uma lei estadual na qual era facultativo. Não foi publicizada, mas ela era assim, vai comprar o soro milagroso, vai ser ofertado a todo mundo, porém ele é facultativo. Uhum. Que foi uma abertura. Eu, por exemplo, eu trabalho num hospital grande em outra cidade, na qual tem pelo menos 100 médicos, e eu conheço 3 que não se inocularam.
Ixi, a pessoa. Entendeu? Então, nós temos aquela categoria assim, todo mundo teve muito medo, acreditaram, porque a gente tem um trabalho feito desde a faculdade, olha que nós somos antigos, né? Mas, por exemplo, se você tinha 3 doses de soro milagroso em 1950. Em 1983, nós tínhamos 12 doses. E hoje nós temos mais de 70. E prometendo aí, né? O céu é o Muito limite. mais, né? Muito mais. Aí as pessoas falam assim para mim, mas não tem que fazer uso desse soro milagroso? Por quê? Porque nós fomos treinados para isso. Eu me submeti quantos anos, não questionei, eles foram aumentando em número, eu fui acreditando. Aí o laboratório fazia propaganda de que era fantástico, eu ia lá assistir o laboratório, falar e tal, e eu achava que eles estavam certos, nunca questionei e tal. Mas quando foi agora, eles deram um passo muito grande, uma pernada muito grande, tá? E aí, por que que a gente, todo mundo foi, seguiu, e aí o que acontece? Era para proteger os idosos, depois era para proteger os pais, depois era para não perder o emprego, depois era, cada hora tinha um motivo, né? Uhum. Aí era para viajar, porque eu queria ir para a Disney. E aí, enfim, hoje muita gente fala para mim assim, ah, mas eu fui obrigada. Eu falei, quem te obrigou? É. O Você foi o feito um meu negócio, empregador, né? meu Foi... empregador, eu falei, seu empregador escreveu, assinou, carimbou e tal, botou lá o nome dele, o CPF, falou que você era obrigado. Não, mas ele falou que ia tomar o meu emprego. Eu falei, mas era uma escolha sua, no fundo, no fundo. Uhum. Mas olha, Betânia, eu estava lembrando aqui quando você falou sobre a Alemanha, eu estive numa missão, eu estive em Auschwitz e eu dormi numa casa que eu não consegui dormir quando eu cheguei. Nós éramos mais de 30 que estavam nessa missão. Eu não conseguia dormir, não conseguia uma inquietação na minha vida. Eu não sabia que o campo de concentração era ali, onde eu estava. Que era uma viagem, a gente estava indo para a Rússia, para a Ucrânia. Sim. Então, nós paramos na Polônia e eu não sabia que ali eu estava quase em frente do campo de concentração. E eu fiquei muito inquieto e 1 hora da manhã eu saí, porque era num sótão, eu desci para não incomodar ninguém e fiquei dentro da casa andando feito um zumbi. Foi quando eu encontrei 2 portões grandes, muito grandes dentro da casa, e eu abri e era um salão, eram 2 salões grandes. E eu fiquei pensando, para que fizeram esses salões aqui tão grandes? Pois bem, depois, apesar das pessoas lá da cidade serem muito, as pessoas idosas, muito assim avessas a conversar sobre o assunto, eu terminei fazendo contato com uma senhorinha que viveu a época do nazismo. E ela resistiu de conversar comigo, mas depois de muito papo e maçãzinha verde colhida do quintal e levado para ela e conversando, ela começou a se abrir. E ela se lembrava perfeitamente de tudo que tinha acontecido. E ela disse: no dia de quinta-feira, veja lá, eu não consigo sair de casa, porque sobe no meu nariz o cheiro de carne humana queimada. E eu perguntei como é que ela tinha reagido. Ela disse: todos aqui estavam a favor dos nazistas. Sim, sim. Todos. E Então, é, como é que uma sociedade inteira é levada. Aí eu faço uma segunda pergunta a você. Como é que pessoas aparentemente racionais, aparentemente inteligentes, elas começam a abraçar ideias irracionais em massa? Como pode? Eu tive na é, Alemanha também, eu fiquei hospedado na casa de um alemão que ele se dizia neonazista. Depois mudou, graças a Deus ele mudou muito. Hoje ele é até um cristão. Mas ele tinha umas ideias muito malucas. Eu fui tratar a esposa dele lá. E eu fico pensando como é que pessoas tão inteligentes, tão cultas, como os alemães, começaram a abraçar essas ideias irracionais em massa. Então, esse é um fenômeno
muito perigoso, né? Que tem intrigado muitos pensadores, historiadores através dos séculos, exatamente por conta dessa psicose coletiva, né, de massa. Como é que eles E o que conseguiram abraçar essas ideias? normalmente é a propaganda, é sempre a propaganda. Só que a propaganda não vale nada se não houver uma contrapartida. Então você fala, isso é isso, pau é pau, pedra é pedra, pau é pau, pedra é pedra. Aí um dia chega alguém e fala assim, não, pau é pedra, pau é pedra, pau é pedra. E aí, pessoal, se você não falar que pau é pedra, você não vai ter seu almoço amanhã. Então ele vai ter uma coisa que ele vai pedir em troca. E ele vai tirar de você alguma coisa e você vai achar que você está ganhando. Você está ganhando a amizade dessa pessoa em troca de fazer o que ela está querendo que você faça. Então, se você não fizer, você não está no grupo. Se você não estiver no grupo, você vai ficar no cantinho, não vai ninguém conversar com você. E o ser humano, ele é grupal. Ele é grupal. Ele socializa, ele precisa ter alguém em comum. Aí você fala assim, ah, mas você ficou nos 3%, nos 5%, como que você conseguiu ficar, ficou sozinho e tal? Não é fácil, mas do mesma forma a gente não estava sozinho. Do mesmo jeito que a comunicação foi feita para o lado de cá, nós nos unimos de um outro lado. Sim. Em prol daquilo que a gente acreditava que era a medicina, que era servir, que era ajudar o próximo. Assim como eu mandei todo mundo se inocular com soro milagroso 500 anos, virei uma chave. Qual é o momento de cada pessoa virar chave? Eu não sei. Mas nós não podemos desistir que as pessoas possam virar essa chave. Nós somos as pequenas Bethânia, vê formigas lá. desse movimento. Tem um psicólogo muito famoso, Gustavo Le Bon. Eu anotei uma frase dele muito interessante. Ele disse assim: as massas nunca têm sede de verdade. Não, As massas se jamais. afastam de evidências que não agradam aos seus gostos, preferindo ratificar o erro caso este a seduza. Aí ele diz: quem quer que lhe forneça ilusões, torna-se facilmente o seu mestre. Falando sobre as massas. Aí diz Verdade. assim, ó, diz assim: e quem tenta destruir as ilusões, invariavelmente torna-se sua vítima. Então ele Exatamente. diz, quando falou das massas, que elas não têm interesse pela verdade, eu fiquei lembrando daquele episódio lá, quando Pilatos fala, ó, tem aqui fulano que é um ladrão, Barrabás. E tem esse aqui que diz que é o rei dos judeus, que não matou ninguém, não roubou ninguém. O que é que se faz aí? O que é que eles falam? Crucificam, solta Barrabás. A massa inteira ficou envolvida e começou aquela mesma massa que poucos dias antes estava colocando ramos na rua e dizendo Hosana, Hosana nas alturas ao Filho de Deus. Tá? Essa massa começou a gritar, solta Barrabás, crucifica-o. Que impressionante isso, né? E qualquer pessoa, aí eu fiquei lembrando também de Pedro. Pedro, um cara íntimo de Jesus, alguém disse, olha, você estava com ele. Ele falou, eu não, eu nunca vi esse camarada. Veja que ponto chegou. Aí outra mulher disse, eu vi você com ele, você fala igual a ele. Ele começou a praguejar. Então, como é que pessoas tão racionais caem numa armadilha dessa? Então, E a turba, né? Para você ver, eles botavam para lutar e falavam, joga aos leões, joga aos leões. Aí todo mundo começa a gritar, todo mundo começa a gritar, tudo junto, né? Então, assim, nós precisamos deixar essas pessoas desconfortáveis. Elas sim, estão tão à vontade de mandar jogar os leões, nós precisamos começar a acordar um ou outro, porque na hora que você quebra a turba, aí a gente consegue fazer um movimento contrário. Na Alemanha, quando eles perderam a guerra, aí teve Nuremberg, né, o Tribunal de Nuremberg. Então, teve um advogado que falou assim, eu achei essas anotações, vamos levar isso adiante? Aí o chefe falou assim, não vou mexer com isso não, mas se você quiser levar isso adiante, você faça sozinho. sim.
E ele foi achando as anotações, e foi fazendo os processos. Era um advogado muito novo, muito jovem, né? E aí, quando ele chegou lá no julgamento, você matou XYZ lá na guerra e tal. E aí ele falava assim, sim, sim, mas por quê? Porque eu fiz pela pátria. Não arrependeu, eles tiveram sentença de morte, foram enforcados e tudo. E aí você assiste isso tudo e você vê isso acontecer outra vez, o que leva a gente a lembrar de ser a solidão, né? Nós andamos em círculos. Quantos erros nós vamos cometer? Quantas vezes o mesmo erro? Então, mas se você me perguntar, por exemplo, hoje, assim, quais são as maiores ameaças para a nossa civilização? A maioria das pessoas vão falar, são desastres naturais, né? O câmbio climático, pandemia, guerra, mas tinha um autor muito famoso chamado Carl Jung, Carl Jung, Jung. Ele disse que o maior perigo dentro da civilização é a mente humana. Ele O homem é o acreditava lobo assim, do... a nossa, a nossa incapacidade de lidar com a força interna da psique representa a maior ameaça da civilização. Então, se você não tiver uma mente clara, se você não tiver uma educação, né, você vai cair exatamente na mesma coisa que essas pessoas caíram. Porque tudo depende da mente humana, não é verdade? Se as pessoas Exatamente. tivessem claras de tudo, elas não teriam caído nessa coisa. Eu lembro que quando aqui o governo de Pernambuco falou, aqui em Recife, todos dentro de casa, eu peguei minha esposa e disse, vamos ali comigo. Para onde? Eu disse, vamos comigo ali. Eu fui na praça de Casa Forte, que é a principal praça de Recife, peguei meu celular e eu falei assim, senhores donos do poder, eu não sou gado do seu rebanho. Estou aqui na praça de Casa Forte, sem máscara, com a minha mulher andando. Ela falou, você é maluco? E aí nós fomos. Nós enchemos o carro de álcool gel e fomos dar para os policiais na rua, que eles não tinham álcool gel. Eu aproveitava e fazia entrevista com eles. E eles, assustados, eles não sabiam o que estavam fazendo. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Disse, não, a gente vem aqui para impedir que as pessoas andem na calçada da praia. Mas eles não sabiam de nada, Betânia, sobre o É. que era que eles estavam fazendo. Eu Então, são uma fiz massa o, de manobra. eu fiz o possível, participei das reuniões do hospital, nós implementamos tratamento aqui, procurei a delegacia de polícia, orientei os policiais, eles abriram para mim, eu fiz uma palestra ao ar livre, falei de algumas coisas que são inomináveis, né, até hoje, a gente fala e parece que está falando uns nomes horríveis, né, que é possível, né, fazer o Sim. atendimento médico e cuidar, né, para a gente não falar tratar. É. Então, assim, o que eu pude fazer, meu trabalho de formiguinha, eu fiz. Mas, todo tanto é pouco, né, doutor Djalma? E aí, a gente está aqui hoje falando dessa psicose por causa de quê? Porque houve uma trégua, né? Houve uma trégua. Mas eles estão programando mais por aí. Então, nós voltamos a falar do assunto que a gente falou no início de 2020, 2021, porque eles acham que nós vamos continuar participando desse espetáculo para sempre. Mas, Né? É uma trégua. Betânia, deixa eu te interromper. Isso é uma técnica estudada. Você não pode colocar o tempo todo a pessoa debaixo de uma tensão. Tem que dar uma respirada. Uma folga. Inspira, aí vem uma segunda onda. Né? É o que Isso. estou fazendo Então, agora. então nós Então, estamos eu digo para voltando a falar do assunto. Nós estamos isso, voltando a falar do assunto. isso. E Né? Exatamente. eu digo sempre assim, ó, o maior perigo para a nossa civilização, nossa sociedade, não é mudança climática, não é fome, não é terremoto, não é câncer, não é É o medo. vírus, não é micróbio, não é nada. Sabe o que é? É a psicose mental, é a pandemia mental, é você deixar sua mente ser manipulada pelos É o medo. totalitaristas. Né? É uma epidemia O medo. psíquica.
É, Esse é o maior perigo. Porque essa semana eu jantei com um colega, não é médico ele, é um amigo, e ele falou assim: você não pode dizer a mim que não teve pandemia, porque eu perdi um amigo com Covid. Eu falei: tudo bem, você viu o diagnóstico? Como é que foi? Não, ele teve isso e isso. Eu falei: ele já tinha alguma coisa? Ele tinha asma, mas ele não sei o que. Vem cá, como é que você afirma que ele morreu daquilo? Não, mas ele morreu, ele falou com tanta convicção, Betânia, assim, assim para defender a situação. Então, essas é. pessoas que têm a mente fraca não se preparam, eu digo, é o maior perigo para essa nova onda que vai vir. É se você não tem uma mente preparada para enfrentar essa coisa, não é? Foi. Eu acho que você tem que enfrentar as coisas de frente. Sabe por que que a pessoa tem tanto medo e que ela, a psique dela não dá conta? Porque ela acredita que outra pessoa é responsável pela saúde dela. Sim, sim, verdade. Não é Verdade. ela, outra pessoa é responsável por cuidar dela. Entendeu? Agora pensa bem. Papai do céu, que fez o ser humano, e nós estamos vindo aí quantos séculos e séculos e séculos, até 1900, o ser humano chegou desde antes de Cristo, será de quantos milhares de anos que nós estamos aqui andando na Terra, e chegou até os dias de hoje, foi fazendo lockdown na caverna, andando mascarado, passando álcool em gel na mão, e tomando soro milagroso. Foi assim? Ou Não não? foi. Foi Não. saindo de casa e matando um leão todo dia? Exatamente. Não tem jeito, não tem jeito. A pessoa É, não pode terceirizar a saúde dela, não pode terceirizar a isso. responsabilidade pela vida dela. E não pode, desliga a televisão. Desliga a televisão. É. Eu vou repetir o que um autor que eu li também, eu esqueci agora o nome dele, ele disse o que é exatamente a psicose de massa. Ele diz é uma espécie de epidemia de loucura que faz uma sociedade Contagiosa. inteira perder o Contagiosa. contato com a realidade e mergulhar em delírios. É um Foi. delírio, É, não é? coletivo, é É um um delírio delírio. coletivo. Talvez isso pareça uma coisa assim muito distante, mas a história traz exemplos perturbadores, como a caça às bruxas. Naquele tempo, né, na Sim, Idade Média, eles caçavam, principalmente as mulheres, né? Na Europa e na América, século XV, século XVI, caçavam milhares e milhares de pessoas, principalmente de mulheres. bruxas. É, não E tinha poucos bruxos. A É, maioria bruxa. então eles faziam e as pessoas participavam daquilo, né? Eu vi um livro, se eu não me engano, A Desilusão, acho que é A Desilusão de Satanás. E ele revela que aldeias suíças praticamente não havia mais mulheres vivas ali, porque todas foram caçadas no final assim da frenesi de caçar bruxas. Então a É, sociedade toda se envolveu. Por quê? Pela ignorância, pela fragilidade da mente, né? é. Outra coisa interessante, quando eu fiz vestibular, né? Aí tinha uns livros que a gente lia para fazer prova de vestibular, para fazer a redação, e o tema do meu ano foi a loucura. E aí eram 6 livros diferentes, cada um com uma loucura diferente. Um autor, então teve Graciliano Ramos, então assim, tinha A Lua Veio da Ásia, aí tinha A Hora dos Ruminantes, que era muito interessante, que tinha um delírio coletivo nessa cidade, onde as vacas invadiam os bois da cidade durante a noite. E as pessoas tinham que sair de dentro das casas e ir para os telhados, não eram pisoteados. E de manhã cedo, quando o sol levantava, as vacas iam embora. Os bois iam tudo embora. E aí É, voltava outra vez, as crianças levavam recado de casa em casa, pisando em cima dos bois, das vacas, entendeu? Era uma psicose coletiva. Então não existia esse processo. pois As é, o pessoas tinham que Jung, subir aos telhados. o Jung ele estudou esses fenômenos e ele diz que a sociedade, quando ela sucumbe a essa coisa, né, essa loucura, as pessoas se tornam, começam a ter uma regressão, aliás, uma regressão moral e até espiritual. Por isso eles se Uhum. tornam irracionais, emocionais, irresponsáveis. Olha,
família, várias famílias que eu atendo lá de Santa Catarina, com a questão de laudo médico, de tratamento de pós-picada, né? Que você também deve fazer isso. Uma família que tem 3 filhos, uma de 8 anos, uma de 5 e um bebezinho agora. Pois bem, eles fugiram para uma fazenda, compraram uma roça lá, se envolveram lá, por quê? Porque o cara é um índio. O cara, assim, foi criado por uma mulher, a mãe dele, que era praticamente uma índia, que ensinou tudo a ele de ervas, de raízes, e ele nunca tomou nenhuma picada, nunca tomou remédio, nada. Nem uma Tem uma aspirina. vida, hein? Não Nada. aspirina, Uma não vida aspirina. extremamente saudável, cria os filhos de uma maneira natural. Pois bem, ele foi denunciado pela mãe. Veja que irracionalidade. Que disseram que Que eles estavam com loucura. algum problema mental, porque não queriam dar essa picada nos filhos, entendeu? Então você vê, quando entra nessa psicose de massa, os indivíduos eles começam a cometer crimes que jamais eles cometeriam sozinhos. Mas uma vez que está na massa, está no rolo compressor, eles praticam isso sem remorso algum, como você falou dos alemães lá, né? Exatamente. E ele, inclusive, teme ser morto pela turba. Sim, Mais um motivo para sim. ele estar lá, nem que seja no finalzinho, na rabeirinha. Porque ele acha que ali, se ele estiver só ali na rabeirinha, ele vai ser perdoado depois. Tá É. igual um colega nosso, um conhecido nosso, que mexe com essa parte de mídia. E agora ele mudou de lado. Ele bloqueou todos os comentários. Agora não, ele é bonzinho. Ele vai permitir que possa se falar coisas que não podia falar uns 4 anos atrás. Sabe aquele conhecido nosso? Pois é, claro, meu Então, ele amigo. acha que ele fazendo isso agora, ele tá tipo assim, eu fui obrigado E tem pelo gente aplaudindo, governo. Betânia, tem gente aplaudindo. Você viu a... Então, que É, coisa! Então, esse tipo de gente da turba, e ele estava lá na frente do rolo compressor, agora ele quer ir para Rabeira e falar que não, ele foi vítima tanto quanto os outros, que ele é. vitimou, que Eu ele matei, eu vitimou. matei 1000 judeus, mas eu matei porque eu era um oficial, eu tinha que fazer aquilo para cumprir, para a minha nação, Ah, mas né? teve gente que matou 10.000, eu matei É, só 1.000. é. Eles Sabe? são incapazes de perceber a sua própria loucura, né? Não, Porque esse aí eles eu estão não acho que dentro, ele é né? doido, não. Eu acho que ele ganhou dinheiro aqui, agora ele vai ganhar dinheiro de cá. É, é uma loucura, Ele ganhou não aqui, deixa de ser, né? né? Tem o Uai, cara que está se preparando para ir para o inferno e continua assim. é E verdade. agora, o que eu sinto assim, sabe, Betânia? É que essas pessoas que estão na psicose de massa, elas estão tão envolvidas ali que elas não têm um ponto de observação de fora para falar para eles. Porque eles se retroalimentam entre É eles. verdade. Eles estão É todo o tempo verdade. ali, entendeu? Então, o que é que leva uma sociedade a entrar nessa psicose de massa? O que eu tenho visto, um dos principais pontos, um gatilho, vamos dizer assim, é o totalitarismo. Por trás de tudo isso existe um É sistema, onde eles querem chegar. o totalitarismo. Sim, Não é por sim. acaso. O Se resto você era olhar, só o plano. Era só o é plano. isso. Se você olhar quem controla a imprensa do mundo todo, são 5 ou 6 agências. Uma notícia que sai hoje em Nova York, daqui a 30 segundos sai em Santana dos Garrotes, na Paraíba, numa rádiozinha de interior, entendeu? Por quê? Porque eles controlam tudo. Então, eles pegaram a questão da notícia, da mídia, e através daquilo ali, cada dia um estímulo, cada minuto, cada hora, assim. Estava conversando com uma jornalista hoje, aqui em casa, e ela dizendo, todo tempo estavam falando, morreram tantos, vai não sei o quê. Papá. Então, isso são estímulos repetitivos. E aquela frasezinha, né? Tudo em defesa da nossa democracia, em defesa da É, nossa democracia. A democracia é de todos, ela não é isso. nossa.
não é? Então, É, a nossa é aquela que ele fez para dar essa mensagem, para você passar por aqui, para chegar aqui, aonde você será submisso, hum, totalmente submisso, não terás nada e serás feliz. Tem um projeto, não tem? né? Tem um Tem, projeto que chama Agenda, e sim, nessa agenda, tudo o que está acontecendo foi dito antes, e foi tudo. escrito, foi dito e foi escrito. E tem até aquele amigo nosso que é muito benevolente, que leva essas inoculações para o mundo inteiro, tem umas ONGs de inoculação e tal. Em 2015, ele fez um TED, e aí ele colocou lá, começou a falar, olha, se a gente trabalhar muito bem com essas inoculações, nós podemos ter uma redução de 15%. De quem? Desses É, 8 bilhões de pessoas é, que estão por aí, que estão por aí com o seu carbono passeando por aí ao sol, nós é, precisamos guardar essas pessoas. Isso é. Então você foi dito em imagina, 2015, tem 10 anos. E aí o é, projeto é até quando? Mais 15 para frente, não é? A data que eles têm. mais 5, né? É, mais 5. É, Ma- tá rápido. Mais Estão até meio 5, é. atrasados. Eles estão até meio atrasados, porque eles tentaram emplacar a varíola do macaco, eles tentaram emplacar agora um negócio de uma ave que voa, e aí eles estão tentando aí, entendeu? Uma gripe. Então, assim, aí a pessoa fala assim, nossa, vai vir a gripe. Você fala, gente, toma sol, não é? Aham, Toma sol, põe o pé no chão, troca sua energia, cuida da sua dieta, cuida das suas vitaminas, cuida do seu intestino, cuida é. da sua microbiota, cuida da Uhum. sua cabeça, mantenha sua fé, tenha suas orações, faça suas orações, não É. é? Agora, assim, se você pensar no indivíduo, se a gente esquecer essas malas aí que a gente já sabe, mas pensar no indivíduo comum, simples. Eu estava vendo em São Paulo hoje, tá uma coisa da leitura da íris, você viu? Vi, vi. Aí as A, pessoas, a ingenuidade, pois né, das pessoas. é, por que você está fazendo? Não sei. Agora, você imagina uma pessoa simples assim, com esse gatilho de inundação de emoções negativas nele, causando medo, causando ansiedade, coloca o indivíduo em estado de pânico. Então, imagine isso passando, se espalhando por uma população inteira, como que fosse um vírus. Quando o estado de pânico entra mesmo assim, você busca o quê? Desesperadamente um alívio. Quem não busca alívio no estado de pânico, né? Coloque um rato Pois é. dentro d'água, ele vai desesperadamente procurar qualquer coisinha para segurar. Aí é quando essa fonte de ansiedade leva você a aceitar quase tudo que é possível para poder você sair dessa situação. Entendeu? Você vai submergir com a cabeça de fora. Claro, Socorro! Eu já me dê afundei qualquer e coisa, me a dê água um está aqui. pedaço de madeira para segurar. Olha, É. você vai morrer afogado. Me dê um pedaço de pau. Você me dá tudo que tem no banco para. Sim, eu dou tudo que tem no banco. Me dê aí, então dá E o a pessoa bracinho aqui, nem dá o caiu na bracinho pro água. titio aqui. Ele nem caiu na água, já está afogando. É, eu acho, sabe, doutor Djalma, que eu não posso deixar de comentar na postura de muitos colegas nossos, sabe? Sim, Médicos ficaram tão assustados quanto no início da pandemia, pegaram a fila, foram lá, se inocularam. Por que quê? Porque coisa. eles iam receber os pacientes doentes antes, né? E aí, aquele terror todo, né? E, e aí, alguns já acordaram. Por quê? Porque tomaram aquela inoculação que era 100% garantida, lembra? Sim, 100%. Não tinha? Um, 100%. um vendedor que gritava, falava assim, não, vai ficar doente. Sim. 100% de chance. Nem Depois era transmite, 100%. nem É, transmite. não transmite. Depois, se transmitir, você não fica grave. Se ficar grave, você não morre. Se morrer, você vai para o céu. É. E assim foi. Meu tio tomou duas dela e no final ele morreu e foi de Covid. Sabe? Então, assim, é, aí fica todo mundo calado. A pessoa foi tão acuada que ela perdeu um parente com 2 doses, com 3 doses, e ela continua calada. Os poucos que falaram já apanharam também, porque a turba continua batendo. Mas e os nossos colegas
que tomaram 2 doses ou tomaram 3 doses e estão caladinhos. Que coisa, Alguns já né? acordaram, alguns falam no consultório assim, olha, foi por causa da inoculação, você está tendo esse problema. E o que eu faço? Eu não sei, ele já Eu entendeu o só que não vou, foi. Não eu só não vou vou fazer me o que os médicos meter. pela vida falam. Não vou me meter nisso. Então, ele já conseguiu aceitar, mas ele não consegue ajudar o paciente dele. Cadê o juramento? Jurou o quê, Jesus? Não sei, não. E aí, os pacientes hoje que têm algum problema, eles continuam fazendo de conta que a medicina é igual Sim, adiante de 2020. E não é. sim. E as doenças não são iguais, e às vezes são cuidados de dieta, de atividade física, é coisa pequenininha. Nós temos uns fitoterápicos aí que colaboram muito para ajudar, não é? Nós Uhum. temos coisas, às vezes, pequenas que a gente pode ajustar. Mas a gente tem gente, eles têm tanto medo de ter ido na turba e ter que pedir desculpa que eles continuam se isentando. E não Ô, Betânia, escuta nem o paciente. sobre nossos colegas, vê a situação que eu passei hoje. Tá? Eu atendi uma paciente ontem que sábado ela foi ao banheiro, tá? E no banheiro ela estava sentada no sanitário, ela desmaiou e passou mais de 20 minutos desacordada e não lembra de nada. Sábado. Domingo, Coitado. aí foi para a UPA, passaram de pirona, alguma coisa para ela, ela voltou para casa. Domingo, ela foi ao banheiro, sentada, quando fez esforço, desmaiou. Outra Meia sintoma. hora desacordada, não lembra de nada. Escuta bem, hoje pela manhã cedo, ela vai ao banheiro, faz o esforço e desmaia. Levam para o hospital. E aí a família me procura e eu peço uma ultrassonografia de abdômen. Alguma coisa, essa senhora está no banheiro, não é? Evacuando e, ao fazer esforço, desmaia e está com 2 inoculações. Veja lá a que ponto nós chegamos. Eu pedi uma ultrassonografia e o médico dela, no hospital, disse que não precisava e não iria fazer. Olha, eu não sei, sabe, Betânia? Eu sou de um tempo anterior ao seu. Eu me formei em 78, então eu acho que quando eu me formei, talvez você não fosse ainda nem nascida, não sei. Mas o fato é que Obrigada. é, Obrigada. a, a gente está vivendo um momento dentro da medicina que eu não sei o que fazer. Quando é que um colega diga a ele que eu não vou fazer ultrassonografia. E agora me mandaram uma mensagem dizendo que ela está na UTI. E Nossa não Senhora. fizeram um exame básico, tem alguma coisa errada aí, criatura. Entende? Então, eles depois de entrar nesse pânico, onde o indivíduo começa a perceber a realidade de forma diferente. Eu, às vezes, vejo colegas, Betânia, que eles percebem a realidade de forma diferente. Isso é uma coisa assustadora. Ele fica confuso. Ele não consegue explicar ocorrências estranhas como essa que estão vivenciando, mas, ao mesmo tempo, não quer saber do que você está falando para ele. Você tenta Não, porque explicar, ele não é, ofe- aceita. é ofensivo. Então, é uma psicose. É algo É, que está sendo patológico que está aí. com certeza. Percebe? É sério. Eu E é falei sério, para né? uns E assim, residentes, tá eu falei para uns demorando. residentes, eu falei para uns residentes assim, ó, eu falei, olha, tem uns 40 pacientes aqui, mães esperando para internar o filho na UTI e não tem lugar em nenhum hospital em Recife. Foi numa época aí. Eu fui dar uma olhada, todas elas tomaram umas picadas e todas elas têm os filhos doentes. Vocês já tentaram relacionar? Ele fez assim no rabo de cavalo e disse: doutor, aqui nós trabalhamos com ciência. E saiu. Que ótimo.
Gostei da resposta. Mas é com o olho fechado, né? Ele trabalha com a ciência, mas o olho fica fechadinho. É, A ciência é só na pontinha do dedo, assim. é. Mas olha, Betânia, a gente já está concluindo. Eu gosto das lives mais curtas para a gente poder ter a oportunidade de fazer outras. E eu já vou te convidando de novo. Esses regimes totalitários que fazem isso, eu li no livro hoje, eu achei uma coisa, eu fiquei assim lisonjeado quando o autor falou o seguinte, que a melhor maneira de enfrentar o totalitarismo não é através de pegar em arma e lutar com eles, é através do humor. Ironia, ironia. Ele disse que a tática do humor, tornando esses totalitaristas ridículos, é a maneira de deslegitimizar essa elite. E é uma coisa que eu Pai, tenho feito intuitivamente, sabe? Criando personagens, fazendo coisas e ridicularizando. Eu até tenho um personagem meu, que é o Chiquinho Obediente da Silva, não sei se você conhece essa figura. já, Já já, viu? já o encontrei com Então ele. Já. ele diz assim, como é a frase, meu Deus? O ridículo tem mais a ser ridicularizado. E é ridículo o que eles Verdade. estão fazendo. Porque tentaram um macaco, não deu. Tentaram uma galinha, não deu. Então, o time que está ganhando não se mexe. Vamos tentar de novo a mesma coisa. É. É ridículo. A paciente essa semana falou comigo assim, mas eu ia perder o meu emprego. Eu falei, meu pai já dizia, quem não tem nada a perder, perde a vida. Que bom que você Sim, tem um emprego para perder, um carro para perder, uma casa para perder, né? claro. E outra coisa, ninguém foi obrigado a nada. Aqui no Brasil, pelo menos, ninguém foi obrigado. Foi feito um negócio. O negócio é o seguinte: você quer continuar trabalhando? Toma isso aqui. Não quer? Não ganha. Então, foi um negócio e você cedeu o negócio. Então, o primeiro passo que eu acho, assim, Betânia, para fortalecer a mente, é você, se você tomou essa coisa, é reconhecer o seu erro. É dizer, eu tomei porque eu fui fraco, eu aceitei a negociação. Obrigado foi na China, que eles pegavam, amarravam e davam na marra. Esse é obrigado. Aqui não. Aqui foi um negócio. Toma, se tomar, ganha. Se tomar, não ganha. Então, por exemplo, eu estou disponível se quiserem vir propor alguma coisa a mim para eu tomar. Eu não tomo. Ah, se não tomar, não. Eu não vou tomar. Mas você, não interessa. Eu não vou tomar. Ponto Muito obrigada. final. Muito É? obrigada. Muito Passa obrigado. mais tarde. Essa é a Passa mais maneira de tarde. você. Passa mais tarde. Isso é a maneira de você enfrentar esse sistema. É você resistir a ele. E de forma, né, com humor, com carinho. Olha, eu não tomo. É. Simplesmente. Aí a paciente falou assim, mas eu ia morrer. Eu falei, eu não morri, né? Ah, É uma se opção, eu nós morrer, todos vamos morrer. A gente tem que escolher como. se Pode, eu se eu puder escolher morrer, eu como, tomei. tá tudo bem. Eu passei 9 dias no UTI, Eu lembro, isolado. eu lembro, Lembra? Quando eu lembro. saí da UTI, cheguei no apartamento, chegou um jovem e falou, o médico, e aí, doutor, tá pronto para a gente aplicar? Eu falei, cara, Falei, diz jamais. uma coisa. Uma pessoa que pegou um negócio aqui, um patógeno, conseguiu sobreviver, vai tomar um negócio. Sem chance, né? Sem E o cara chance. ficou Eu, assim, ó. eu fui dentro da UTI fazer uma ampola daquela vitamina que faz intramuscular, sabe? Sim. Que não podia falar nela. Um colega estava lá na pressão positiva, no oxigênio, no isolado, eu fui lá dentro, falei, eu trouxe aqui uma vitamina D para fazer em você. Aí fui lá, apliquei, dei tchau, fui embora. Aí falaram assim, você é doida? Eu falei, não. Assim, vamos ter outras oportunidades, viu, querida? De enfrentar, de enfrentar a mesma psicose de massa. Por isso, Vamos, já vem precisamos outra ter aí. outras lives alertando as pessoas. Porque uma das maneiras que a gente tem, uma tática que é muito recomendada, é disseminar a verdade. A mentira
ela não tem poder contra a verdade. Não precisa combater a mentira. A gente fala a verdade, a verdade, a verdade. E aí a gente vai desmoronando esse sistema. Não é Obrigado pelo isso? convite. Não, eu quero que você dê suas palavras finais. Você tem alguns minutos para dizer para a gente o final, para poder a gente guardar essa live. Tem muita gente pedindo para guardar. Aí, doutor Djalma, eu tenho só a agradecer seu convite, né? Nós continuamos juntos nesse trabalho todo dia um pouquinho, todo dia tentando dizer a verdade, porque a verdade é uma luz, né? E as pessoas Sim, precisam sair desse trânsito e perder o medo. Eu errei, quantas vezes eu já errei nessa vida? Errei sim, várias vezes. E eu falo, olha, eu tomei todas as picadas a vida toda, eu acreditei, mas hoje eu não acredito mais. Eu acho que a gente tem que procurar, tem que ler a bula, tem que ler o estudo foi do fabricante. Nossa, já começa com dois pés atrás. Aí você começa a ler que eles pegaram um pedacinho disso, com uma meleca de pica-pau, com um antibiótico não sei do que, com uma gota de amendoim que mistura com a gema de ovo, e aí botaram numa célulazinha do mico amarelo da Guiné, aí botaram tudo no vidro e chama esse negócio daquele nome que não é. E sim. aí a pessoa começa a desandar, ter um tanto de sensibilidade, vai ter alteração do seu sistema imune, em vez dele vir como Deus mandou, você vai desregulá-lo. Vai ter estímulo de mais, vai ter estímulo de menos, e aí você começa a ter umas alergias, começa a ter uma resposta exagerada, coisa que estava tudo bem antes, né? Nunca tive isso, minha pele nunca empolou, né? Eu nunca tive dor de garganta desse jeito, eu tô tendo agora diarreia, eu tô tendo dor abdominal, sabe? Então, assim, você vai desregular aquilo que Deus fez. Não perca a sua fé. Creia em você, creia no seu corpo, creia no que Deus programou para você e não entregue a responsabilidade da sua vida para o quem quer que seja, ser totalitário está por trás desse projeto grande que a gente tem aí, que está dito, escrito, falado, repetido. Ninguém Ok. pode alegar que não sabia. É. Minhas palavras finais seriam assim, Betânia. Tudo que eles disserem, faça o contrário. E aí a gente já está bem. Querida, muitíssimo obrigado, tá? Por esse tempo que você ficou aqui conosco. E eu vou te chamar mais vezes, tá Combinado. bom? Vou Tamo te aí. chamar e esse tema eu acho que é muito importante a gente abordá-lo mais vezes, tá bom, querido? Muitíssimo Combinado. obrigado. Obrigada a todo mundo que É, assistiu. que Deus abençoe a tua vida, tá? Que Amém. continue com tua fé, que essa é a parte mais importante do ser humano, é crer no nosso Criador e no nosso Salvador. Tá bom? Amém. Amém. Com Deus. Tchau. Grande beijo. Tchau.